Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para estarmos aí fazendo mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração. Hoje o 39º dia, né? Penúltimo dia aí da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Amanhã nós já encerramos aí esses 40 dias. Sejam bem-vindos aí para participarmos juntos, para podermos encerrarmos aí essa jornada do caminho da santidade. Encerramos aqui nas lives, né? Mas o desejo do nosso coração é que nós possamos continuar nesse caminho, nos aprofundando, buscando ao Senhor todos os dias e aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essa vida, essa caminhada com o Senhor Jesus no caminho da santidade. Que Deus possa nos ajudar com a sua graça, possa preencher os nossos corações e possa nos desafiar a cada momento a andarmos no caminho da santidade. Hoje já é o 39º dia da nossa campanha, penúltimo dia aí, né, da nossa caminhada. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Um desafio aí para todos nós, permitir que o Espírito Santo tenha essa liberdade, né, de conduzir a nossa vida. Que eu e você possamos ter a flexibilidade, possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e que possamos permitir que Ele direcione a nossa vida, que Ele conduza a nossa vida para aquilo que é a vontade de Deus para mim e para você, né? E fato é que uma vez que eu e você queremos deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida, nós precisamos automaticamente nos esvaziar de nós mesmos e permitir que a palavra de Deus então preencha a nossa vida, o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus possa assim também conduzir as nossas vidas. Nós já sabemos que o Espírito Santo ele é muito sensível e dependendo da forma que nós reagimos, ele perde aí a condição então de conduzir as nossas vidas. Que eu e você possamos aprender nessa manhã sobre isso e esse devocional vai nos orientar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para não perdermos aí essa conexão, essa ligação aí com o Espírito Santo, que também pode conduzir nossas vidas, né? O livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 16, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Não basta somente saber que Ele habita em nós e é o nosso ajudador em todos os momentos. Isso é uma grande verdade, né? Não basta somente nós sabermos que Ele habita em nós e que Ele é o nosso paracleto, né? Que Ele é o nosso ajudador, que Ele é aquele que está conosco a todos os momentos. Se não houver obediência e humildade para deixar conduzir pelo Espírito Santo, não permaneceremos no caminho da santidade. Então, se nós não tivermos aí essa postura de obediência e de humildade para andar nesse caminho, permitindo o Senhor, o Espírito Santo conduzir nossas vidas, então, infelizmente, nós vamos ficar aí à mercê no caminho, né? Infelizmente, quando lemos o texto completo deste trecho da carta aos Gálatas, é possível perceber que as obras da carne estão mais evidentes do que o fruto do Espírito Santo na vida de muitos crentes. E se você fizer uma autoanálise de seu próprio comportamento e da maneira como você reage diante das situações, quais serão as atitudes mais notadas em seu caráter? Então aqui já estamos sendo desafiados, né? Se eu e você fizermos uma autoanálise em nós mesmos hoje, quais vai ser as atitudes mais notadas em nosso caráter?
como é que nós nos portamos, né? Como é que nós reagimos com as situações que acontecem na nossa vida diária. E como cristão, como tem sido o nosso comportamento. Se até aqui, ao longo de tantos dias de oração, jejum e comunhão, como a palavra do Senhor, você já definiu a buscar a santificação como um projeto de vida, será necessário submeter-se totalmente ao Espírito Santo, para que ele te conduza e você não obedeça às ordens que sua carne lhe dá. Então nós estamos aí já caminhando 39 dias hoje, né? Amanhã nós vamos fazer 40 dias que estamos caminhando juntos, estudando, né, temas pertinentes sobre essa questão do caminho da santidade. Já aprendemos bastante, né, sobre essa questão desse caminho, tudo aquilo que a Bíblia direciona as nossas vidas, o que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer nesse caminho da santidade. Então aqui já aprendemos bastante coisa, né? Para que eu e você possamos então desenvolver a nossa vida nesse caminho da santidade. Portanto, no dia de hoje, tire um tempinho para ouvir conselhos a seguir. Então agora esse devocional vai nos dar alguns conselhos, né? Para que nós possamos permanecer então sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro aí a letra A, vigie quanto às sugestões de sua própria carne. O versículo 19 até o versículo 21 de Gálatas capítulo 5, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aí o livro de Gálatas, né, no capítulo 5 aí, é muito claro, né, daquilo que nós, como cristãos, não devemos fazer. Precisamos, claro, com a ajuda da graça de Deus, eliminar isso das nossas vidas, pedir ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a vencer todas essas situações que estão ligadas à carne, né, aos desejos da nossa carne. Precisamos pedir, sim, ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a limpar os nossos corações de todas essas mazelas, de todos esses pecados que muitas vezes ainda estão frequentes nas nossas condutas, para que possamos permitir o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas. Procure identificar as reações da carne em seu comportamento. Há uma batalha entre nossa carne e o nosso espírito. Então, como poderemos vencer nossa carne e viver uma vida que agrada a Deus? Como eu e você podemos vencer a nossa carne e viver de fato uma vida que agrada o coração de Deus? A solução para esse conflito é andar no Espírito, pois aquele que anda no Espírito não satisfaz os desejos desenfreados da carne. Gálatas capítulo 5, o verso 16, foi o texto que nós lemos, né? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Independente do nome do pecado, você precisa perceber a malignidade que ele representa e o potencial destrutivo das obras da carne, a ponto de não herdar o reino de Deus, a pessoa que permanece na prática delas. No entanto, identificando as obras da carne, você pode dominá-las pelo Espírito. Então, uma vez que eu e você identificamos esses pecados em nossas vidas, precisamos rapidamente pedir socorro de Deus para que possamos eliminar isso da nossa vida. E a única forma de nós conseguirmos fazer isso é com a graça de Deus e olhando para a palavra de Deus, meditando sobre ela, pois a própria Bíblia diz que pela palavra nós somos limpos. Uma vez que eu e você identificamos um pecado
que já foi mencionado aqui, vários deles, nós precisamos recorrer à palavra de Deus e pedir que a palavra de Deus possa fazer o efeito preciso em nós, limpar o nosso coração, para que possamos viver realmente conduzidos pelo Espírito e não corremos o risco aí de perder aquilo que já é garantido para mim e para você, uma vez que nós entregamos a vida para Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois o texto diz que se vivermos nessa situação de pecado, vivermos guiados por esses pecados, se permitirmos a nossa carne vivenciar esses pecados, a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, diz que nós não herdaremos o reino de Deus. Isso é um assunto muito sério e está colocando aqui a questão da nossa salvação. Se nós realmente, de fato, tivemos uma experiência de novo nascimento, precisamos permitir o Espírito Santo de Deus conduzir nossas vidas e pedir ao Senhor para nos ajudar nesse processo de abandono do pecado, dessa vida que destrói cada vez mais os projetos de Deus para mim e para você. Segundo pensamento aqui, que nós precisamos nos cuidar para que o Espírito Santo possa continuar conduzindo as nossas vidas. Saiba que você pertence a Cristo e sua carne já foi crucificada. Versículo 24, de Gálatas 5 diz isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos, Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Lembre-se disso diariamente. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para te fazer vitorioso contra a sua própria carne. Quando a tentação vier, você tem o direito de declarar: estou crucificado com Cristo. Lembre disso. Quando chegar o momento, talvez aquele momento crucial que você sentir que as suas forças parecem que se foram e você quiser ceder para a tentação, lembre disso. Estou crucificado com Cristo. Tem uma expressão que foi usada esse final de semana algumas vezes na ministração do preletor, que quando nós pecamos é como se nós estivéssemos levando as narinas de Jesus novamente, como se fosse estrumos, no nariz do Senhor, porque o pecado ele fede, ele faz mal, ele causa essa ânsia, e uma vez que eu e você permitimos o pecado habitar no nosso coração novamente, é como se nós estivéssemos fazendo que o Senhor Jesus passasse por aquele sofrimento novamente, na sua própria vida. Então, quando a tentação vier, você tem o direito de declarar: estou crucificado com Cristo. A cruz de Jesus é o ponto final no domínio da carne sobre suas ações e reações de que você se converteu a Cristo. É confiando nessa realidade que você aprenderá a dominar sua própria carne. Se você nasceu de novo, sua velha natureza já foi crucificada com Cristo e você pode submeter sua vida a Deus, resistir às tentações e alimentar o seu espírito com a palavra e a oração. Esse é o caminho para viver uma vida vitoriosa, uma vida que reflete o poder transformador de Cristo. Então nós temos aí mais uma vez a palavra das devocionais nos convidando, nos desafiando a ter essa vida de devoção, de lermos a palavra de Deus todos os dias, de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e ter um período para nós orarmos, para nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, para falarmos aquilo que nós almejamos para o Senhor e também para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Não só abrimos os nossos lábios, mas abrir os nossos ouvidos para ouvir o Senhor atentamente. Então essa é uma das formas que nós temos aí também para podermos vencer e sermos vitoriosos contra essa luta entre a carne e o Espírito. Um outro pensamento aqui para nós podermos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida: permita que o Espírito Santo frutifique em sua vida. Versículo 22 e o versículo 23 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, muitas coisas aí que são referidas, né, à questão do fruto do Espírito e que precisam estar inseridas em nós, né? Essa é uma das formas que nós também vamos viver aí conduzidos pelo Espírito, uma vez que eu e você permitimos que ele frutifique em nossas vidas, né? Que essas qualidades possam estar inseridas em nós. Todos nós sabemos quais são, elas foram acabadas de ser citadas aqui pelo versículo, e nós sabemos que muitas vezes no decorrer da nossa vida parece que nos falta um desses ingredientes, né? Uma dessas características, e precisamos então recorrer ao Senhor, pedir que Ele tenha misericórdia de nós, para que ela possa realmente estar inserida nas nossas vidas e para que ela possa florescer em nossas reações, em nossas atitudes, nos nossos comportamentos, em momentos que muitas vezes nós, de uma forma talvez indiferente àquilo que a Bíblia diz, permitimos que as nossas reações transmitam coisas diferentes daquilo que a Bíblia diz que um cristão deve transmitir. Precisamos recorrer sempre ao Senhor para que Ele possa nos ajudar nisso. Tendo identificado as reações da carne e declarado sua vitória sobre o pecado por meio do sacrifício de Jesus na cruz, e tendo sido purificado de todo o pecado, agora você está pronto para que o Espírito Santo comece a produzir em você o que só Ele pode produzir: amor, alegria, paz e tudo aquilo que agrada o nosso Deus. Então o Espírito Santo ele pode produzir tudo isso em nós a partir do momento que nós permitimos, né, que ele frutifique em nós todas essas características que são apropriadas para a vida do cristão. É isso que o versículo de hoje está nos ensinando. No caminho da santidade, devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo para produzirmos frutos de santificação que agradam o nosso Pai Celestial e nos torna mais e mais parecidos com Ele em todo o nosso procedimento. Então acredito eu que nós estamos aí nesse percurso aí de construção, né? Cada momento nós aprendemos um pouco mais com o Senhor, cada momento que nós nos paramos para podermos ter essa devoção com a palavra de Deus aí, de oração, nós estamos aí nesse progresso, né, de aprendizado, de flexibilidade, de mudança. Então todos nós temos muito para aprender com o Senhor, temos uma fonte que é inesgotável, que está a todo tempo disponível a nós e que temos acesso, né, a tantas opções da palavra de Deus. Podemos estudar, podemos nos debruçar na palavra de Deus e aprendermos, né, a cada dia e a cada momento. Estamos aí nessa trajetória para aprendermos. Não se deixe enganar. Não permita que a sua carne esteja no controle de suas ações e reações. Não permita isso. Que os desejos da sua carne estejam no controle da sua vida. Mas que o Espírito Santo possa de fato governar o seu coração e conduzir os nossos corações para aquilo que é vontade de Deus, para aquilo que é desejo de Deus, para aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas, de seus pensamentos e sentimentos. Então, uma questão aí para nós podermos pensar, né? Que muitas vezes os nossos pensamentos parece que fogem, né, daquilo que a palavra de Deus diz. Os nossos sentimentos muitas vezes oscilam para aquilo que foge também da palavra de Deus. Então precisamos nos cuidar e precisamos viver controlado e conduzidos de fato pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos conseguir também equilibrar aí os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixe que o Espírito Santo te conduza e aprenda a viver cada dia na dependência do Espírito de Deus. Então nós podemos todos os dias, né? Muito importante aí, pela manhã eu gosto de fazer isso,
de sempre quando eu levanto, pedir ao Senhor para que Ele possa realmente conduzir minha vida e para que Ele possa me ajudar em cada situação que aparecer durante o dia, para me comportar realmente como um cristão. É um desafio que todos nós temos e sabemos que o desafio não é pequeno e sem a ajuda de Deus, acredito eu que seria impossível viver, né, aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, convide o Espírito Santo de Deus para preencher seu coração todos os dias e para caminhar com você, né? Estar junto com você a cada momento, a cada ação que você for fazer, cada escolha, que você possa fazer isso conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa trajetória e na continuidade nesse caminho da santidade. Aplicação e oração. Você tem vivido pelo Espírito Santo? Ore derramando seu coração diante dele. Então é uma pergunta para todos nós, né? Temos vivido pelo Espírito Santo? É Ele que tem conduzido as nossas vidas? E aqui é um pedido, né? Ore derramando seu coração diante dele. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito na tua presença. Então nós podemos fazer isso, né? Nos quebrantarmos diante do Senhor, orarmos, pedindo ao Senhor, convidando o Espírito Santo para que Ele possa conduzir de fato as nossas vidas. E aqui tem uma oração também. Pai, eu te louvo pela vitória da cruz sobre o meu pecado e te agradeço pelo Espírito Santo que me conduz no caminho da santidade. É uma gratidão realmente saber que o Senhor levou na cruz todos os nossos pecados. Ele já venceu a maior parte que nós tínhamos para vencer. De fato, nós não tínhamos condições de vencer e Ele venceu por nós. E agora temos Ele, o Espírito Santo, nos conduzindo nesse caminho da santidade. Precisamos convidar Ele para poder fazer parte da nossa trajetória, para que possamos continuar na nossa caminhada, triunfando, né, daquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração, nós queremos orar por alguns pedidos, né, que temos mencionados aqui já, alguns pedidos pessoal e também alguns pedidos também da nossa convenção. E eu gostaria de convidar você para nós orarmos juntos. Hoje nós vamos orar pelos missionários Milton e Zoraide, que estão na Itália, né? Vamos orar por esse casal, vamos orar também pelos missionários Márcio e Gláucia, que estão na Alemanha, trabalhando como missionários lá. Vamos orar também pelos missionários Edionai, né? Que é um missionário aí que saiu da Sibila, ele foi para a Alemanha também, junto com a pastora Esther e seus filhos, também estão trabalhando na Alemanha já, por algum tempo, que o Senhor possa abençoá-los eles também. E o pastor Valdir e a Marinette Krause também, que saíram aqui da nossa regional também, foram para a Alemanha ser missionários lá também, estão trabalhando lá juntamente em família, com o filho, que Deus possa também abençoá-los. Nós vamos orar por esses nomes, por essas pessoas. Vamos lembrar de orar pela família do pastor Valdir Biller, sua esposa, suas filhas, também o neto, os familiares aí do pastor Valdir Biller, para que o Senhor possa continuar confortando o coração deles, consolando e dando ânimo para que eles possam seguir também a caminhada deles. Também orar pela irmã Elenir Kelme Herman, né, que é prima do pastor Eliseu, que está enfrentando já há alguns anos o câncer e isso tem piorado. Então nós queremos orar pela vida da irmã Elenir, pedindo ao Senhor pela vida dela. Continuar orando pela vida do Marco Schultz também, né? Sabemos aí que já tem meses que está nessa luta para sair da UTI, mas ainda está carecendo das nossas orações, e pedimos ao Senhor para que o Senhor também possa estender as mãos e cumprir sua vontade sobre a vida do Marcos. Queremos lembrar de orar pelos nossos irmãos Rude Burros, né, aqui do Paraná, e também lá do Rio Grande do Sul. Queremos continuar orando pelo irmão Edelmar, né, o pai da Ivanice, sogro do Edelmar Vaz, né, que está também nesse processo de recuperação, pós-cirurgia. Queremos orar pela professora Vanusa, que é professora aqui na nossa cidade, né, e que recebeu a notícia que está com câncer.
para que Deus possa também conduzir ela, ajudar ela nesse processo também de tratamento. Queremos continuar orando pelo irmão Lauro, lá do Mato Grosso, né, o tio da Célia Gistenberg, que mora lá no Mato Grosso, né, ele já teve uma melhora, mas precisamos ainda continuar orando por ele. E queremos orar também pela recuperação dos nossos irmãos que passaram por cirurgia recentemente, né, e estão nesse processo de recuperação. Ontem também o irmão Luciano também fez uma cirurgia, né, orar para que Deus também possa restaurá-lo e que ele possa ficar bem também, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando pelos pedidos que também têm sido mencionados, né, nas lives, que o Senhor possa abençoar. Se você tem algum pedido também especial, você pode colocar isso diante do Senhor também, e juntos nós vamos clamar e pedir ao Senhor para que Ele possa continuar abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir também oração pelo nosso seminarista Tiago, né? Ele está participando da live aí. Daqui mais alguns dias vai ser o casamento do Tiago. Pedir ao Senhor para que possa continuar abençoando a vida dele, ali como seminarista, e também que Deus possa dar o recurso também agora nesses dias, em relação também ao casamento dele também que vai acontecer, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida do Tiago também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Senhor, graças te damos pela tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por permitir, Deus, cada um de nós a termos acesso a informações tão importantes. E nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo sacrifício vivo na cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está disponível a cada um de nós para nos conduzir nesse caminho da santidade, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nos nossos momentos difíceis, nos momentos aonde, Deus, aonde nós precisamos do auxílio de fato, Deus, do Espírito Santo para nos ajudar a vencer as mazelas, Deus, do pecado. Em nome de Jesus, equipa a nossa vida com a armadura de Deus, equipa, Deus, as nossas vidas espirituais para que possamos vencer as ciladas do maligno, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a realmente nos aprofundarmos na Tua Palavra, a preenchermos o nosso coração com a Palavra do Senhor, para que possamos vencer as obras da carne, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda, Deus, a cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos, Deus, nessa manhã, pelos missionários Milton e Zoraide, que estão ali na Itália, fazendo o trabalho da obra do Senhor. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, Deus, transbordá-los com a Tua graça, Senhor. Sustenta-os, Deus, em todo tempo, saúde física, emocional, espiritual, Senhor. Dê estratégias, ó Deus, que vidas possam ser alcançadas ali. Abençoa, Deus, a família dos missionários ali, Senhor, nessa localidade onde eles têm se enraizados. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor possa estar favorecendo os nossos irmãos ali. Quero pedir também pelos missionários Márcio e a Gláucia, Senhor, que estão ali na Alemanha. Ó Deus, também o pastor Edionai, a pastora Esther, que também estão na Alemanha. O pastor também Valdir e a Marinete, Senhor Krause, que estão ali situados ali na região da Alemanha. Que o Senhor possa, Deus, abraçar esses casais de missionários que se colocaram à disposição para ir para esse país, para poderem, Deus, trazer uma revitalização para as igrejas ali, Senhor, que estão passando por um momento, um declínio terrível espiritual, Senhor. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa fortalecer os missionários ali, Deus, dá a eles, Deus, a capacidade para testemunhar da Tua Palavra, para conduzir, Deus, aquilo que o Senhor tem chamado cada um deles ali, em cada região ali da Alemanha. Abençoa as famílias missionárias ali, Senhor, e ajuda-os, Deus, a desenvolverem o seu trabalho. Ó Deus, que vidas possam ser tocadas, que possam ser incendiadas pela Tua Palavra, Senhor, no nome de Jesus. Que possa ser transformado ali a localidade onde os missionários estão, Deus, colocados para poder fazer o trabalho de revitalização da obra do Senhor, da igreja do Senhor, nessa localidade da Alemanha, Senhor, no nome de Jesus. Continua sustentando, trazendo estratégias, Senhor, alcançando aqueles que estão, Deus, perdidos
longe da sua presença, Senhor, no nome de Jesus. Rega-os com a tua graça, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos fazer menção agora, Deus, de alguns pedidos, de alguns nomes. Pedimos primeiramente, Senhor, para que o Senhor possa continuar trazendo conforto e consolo para a vida, Senhor, dos familiares ali do pastor Valdir Biller. Ó Deus, em especial aí a sua esposa, Senhor, a irmã Gerda, também suas filhas e netos, Senhor. Sabemos que esse processo, Deus, do luto é um momento complicado e somente o teu Espírito, Senhor, para consolar, para confortar, para trazer esse renovo, esse bálsamo, para continuarmos. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor possa visitar, ó Deus, ali as nossas irmãs e sustentá-las também nesse tempo. Queremos pedir pela irmã Elenir Kelmo, ó Deus, a prima do pastor Eliseu Kelmo, Senhor, para que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a vida dela ali, Senhor. Sabemos que já há anos está enfrentando câncer, Deus, que muitas vezes assola a vida do ser humano. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, coloca as suas mãos sobre a vida da nossa irmã. Se assim for da tua vontade, do teu querer, sabemos que o Senhor pode curar, sabemos que o Senhor pode restaurar a saúde da nossa irmã. Mas pedimos que a vontade do Senhor seja estabelecida, Senhor. Sustenta ali os familiares nesse momento com as tuas mãos, ó Deus, e cumpra a tua vontade. Assim, da mesma forma, oramos pela vida do Marcos Schultz, ó Deus, que já há dias temos orado por ele, ó Deus, temos vivenciado as suas mãos sustentando ele ali nesse leito. Sabemos que não tem sido dias fáceis para a vida do Marcos ali, também para os familiares, até para a irmã Darcila, Deus, que é mãe. Nós queremos pedir ao Senhor para que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida do Marcos continuamente, ó Deus, e que a sua vontade possa se estabelecer também sobre ele. Oramos para que o Senhor possa fortalecer os nossos irmãos, a vida, Deus, da irmã Darcila, também a esposa do Marcos ali, os filhos, ó Deus, colocamos tudo em tuas mãos e pedimos que a sua vontade possa se realizar sobre essa situação. Queremos orar pela vida dos irmãos, os nossos irmãos Rude Burros, Deus, aqui do Paraná, também do Rio Grande, para que o Senhor possa também continuar trabalhando sobre a vida deles, ó Deus, cuidando, ó Deus, restaurando, Deus, a vida deles também, para a glória do teu nome. Queremos agradecer pela vida do irmão Eudemar, o pai da Evanice, Senhor, o sogro do Edemar Vaz. Sabemos também que esses dias ele passou também, Deus, por uma situação difícil, uma cirurgia de urgência, perdeu muito sangue, mas sabemos que hoje está bem melhor, já está fora de risco, Deus, podemos dizer assim, e queremos glorificar o teu nome. Pedimos ao Senhor restauração plena da vida do irmão Eudelmar, em nome de Jesus. Queremos clamar pela vida da professora Vanusa, que é professora aqui, Deus, na nossa cidade, e que se deparou com a notícia do câncer também, Deus, e sabemos que isso desestrutura, Senhor, o emocional do ser humano. Por isso nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa visitar a irmã Vanusa, Senhor, fortalecendo, encorajando, e que ela possa ter a esperança no Senhor, em nome de Jesus. Que os recursos da medicina, Deus, possam ser usados e que ela possa fazer o processo, Deus, de tratamento também, mas sempre confiando na boa mão do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer pela vida do Lauro também, o filho da Célia. Ó Deus, sabemos que ainda está num processo também que ele carece das nossas orações, mas queremos agradecer porque esse homem estava desenganado pelos médicos, Deus, absolutamente chegou no hospital já morto, mas está vivo, Senhor, está correspondendo, Deus, às medicações, e nós queremos agradecer ao Senhor porque sabemos que o Senhor é que tem preservado a vida do Lauro, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor possa continuar cumprindo a tua vontade também sobre a vida do Lauro ali no Mato Grosso, Senhor, no nome de Jesus. Pedimos também pela recuperação, Deus, de algumas pessoas que têm passado pelo processo de cirurgia, Senhor. Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado dessas pessoas até aqui. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa recuperar cada uma delas também de uma maneira plena, e que todos possam, Deus, glorificar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Queremos pedir pela vida também do Luciano, que ontem passou pela cirurgia. Senhor, pedimos que ele possa se recuperar bem, possa, Deus, se cuidar e que possa se sentir bem nos próximos dias também, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os demais pedidos,
seja por cura, seja por libertação, seja, Deus, por alguma necessidade, Senhor, que o Senhor possa prover. Ó Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos que o Senhor possa, Deus, conduzir todas as coisas e trazer a resposta segundo a vontade do Senhor. Oramos ao Senhor por esse dia, Senhor, por essa quinta-feira, que a boa mão do Senhor possa estar sobre nós e convidamos o Teu Espírito Santo, Senhor, para conduzir as nossas vidas no decorrer desse dia, no decorrer das nossas vidas, na nossa caminhada. Ó Deus, que o Seu Espírito possa estar sobre nós, nos ajudando e nos dando a capacidade de vencer cada uma das dificuldades que surgem no decorrer da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar o seu dia, que o Senhor possa abençoar a sua família, que você tenha um dia abençoado realmente, de fato, pelo Senhor, lembrando o nosso desafio de permitir que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Deus abençoe você, a sua família. Um forte abraço a todos vocês. Amanhã nós nos encontramos no mesmo horário, o último dia da nossa campanha, com encerramento aí pelo pastor Eliseu, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Forte abraço a todos.